Ela exigiu testar meu dinheiro antes de casar. O que eu fiz depois foi genial. Tenho 28 anos e trabalho na área de logística para uma empresa de distribuição em Illinois. Levo 6 anos no mesmo ramo. Comecei de baixo e fui crescendo de maneira constante. Tenho meu próprio apartamento. Dirijo uma Ford F-150 em bom estado e completamente paga. E até aquele momento sentia que minha vida estava bastante bem encaminhada. Não era uma vida luxuosa nem extravagante, mas sim estável, ordenada e confortável. A caminhonete foi minha primeira compra importante depois de terminar a universidade. Comprei usada de um cara que quase não a utilizava. O primeiro fim de semana me dediquei a fazer alguns ajustes. Instalei um revestimento na caçamba e troquei os alto-falantes porque os originais soavam como se estivessem agonizando. Um mês depois coloquei uma cobertura porque nunca fui de deixar ferramentas à vista para que qualquer um pudesse levá-las. No trabalho as coisas também iam bem. Entrei como coordenador de almoxarifado assim que saí da universidade e com o tempo ascendi até me tornar gerente de logística. Passava meus dias organizando envios entre 3 estados, controlando inventários e resolvendo problemas antes que se transformassem em crises. Não era o emprego mais emocionante do mundo, mas pagava bem, tinha benefícios decentes, o mais importante, estabilidade. Até tinha deixado para trás o cubículo para ter um escritório com janelas, o que naquele ambiente era quase um luxo. Com Wesley levávamos quase 4 anos de relacionamento. Desses, 2 havíamos morado juntos em um apartamento de 2 quartos bastante agradável perto do centro. Tínhamos nos comprometido uns 6 meses antes de tudo começar a desmoronar. Nossas famílias estavam felizes. Meus pais a adoravam. Os dela me tratavam como a mais um filho. Tínhamos planos, projetos, uma ideia clara de futuro. Ainda não tínhamos fixado uma data para o casamento porque queríamos fazer bem feito sem nos endividar até o pescoço. Abrimos uma conta de poupança conjunta destinada exclusivamente aos gastos do casamento. Cada um contribuía com $500 por mês sem falta. Naquela época já tínhamos cerca de $12.000 economizados com a ideia de chegar aos 25.000 antes de começar a reservar salões e serviços. Nosso edifício era relativamente novo, com bancadas de granito, eletrodomésticos de aço inoxidável e uma varanda que dava para um parque. Wesley trabalhava em uma seguradora na área de processamento de reclamações, cuidando de casos relacionados a acidentes de trânsito e danos à propriedade. De fora tudo parecia sólido. Nunca fui uma pessoa ciumenta. Jamais fui. Sempre acreditei que se alguém quer te enganar, fará isso independentemente de quantas restrições você coloque. Prefiro a verdade direta a uma mentira sustentada na minha cara. O irônico é que no final a mentira chegou disfarçada de uma suposta reflexão profunda sobre confiança e maturidade. Uma terça-feira qualquer, Wesley voltou do trabalho mais séria do que o habitual. Seu horário era bastante regular, das 9 às 5, então costumava chegar perto das 6, dependendo do trânsito. Aquele dia entrou por volta das 6h15 e nem sequer me deu o beijo rápido na bochecha que costumava me dar. Deixou a bolsa, me olhou e disse que precisávamos conversar. Eu estava na cozinha preparando o jantar, tinha o frango marinando para umas fajitas. Pensei que talvez quisesse falar sobre o casamento ou algum problema familiar. Ela me pediu que desligasse o fogão e me sentasse com ela na sala. Acomodou-se na minha frente na poltrona individual, inclinando-se para a frente, com as mãos entrelaçadas, como se estivesse prestes a apresentar um relatório em uma reunião empresarial. Então me perguntou sem rodeios: "Você confia em mim?" Não hesitei nem um segundo. Disse que sim. Estávamos comprometidos. Íamos nos casar. A confiança era a base de tudo que tínhamos. Até fiz um pequeno discurso improvisado sobre o quão importante era confiar no parceiro, sobre como sem confiança não existe relacionamento algum. Esse foi meu erro. Assim que terminei de falar, ela sorriu. Não foi um sorriso caloroso. Foi o sorriso de alguém que sente que acabou de ganhar algo, como se eu tivesse pisado exatamente na armadilha que ela havia preparado. "Fico feliz em ouvir você dizer isso", respondeu com um tom que em retrospectiva deveria ter ativado todos os meus alarmes. "Porque acho que estamos em um ponto onde deveríamos demonstrar mutuamente essa confiança. E quero te propor um teste." Senti um arrepio na nuca. Aquela sensação desconfortável que aparece quando você sabe que algo não vai terminar bem. Quando alguém te diz que tem que demonstrar confiança, na verdade está te avisando que está prestes a fazer algo que você não vai gostar, mas espera que aceite sem protestar. Mesmo assim, deixei que continuasse. Não quis tirar conclusões apressadas, embora meu instinto já estivesse gritando que aquilo ia direto ao desastre. Ela me olhou fixamente com aquela voz suave que se usa para empurrar alguém a aceitar o inaceitável. Disse: "Tenho que fazer uma viagem com um amigo." Nada mais. Sem detalhes, sem contexto. Minha resposta foi imediata: "Não." Ela ficou surpresa. De verdade, não esperava que eu reagisse assim. Era evidente que tinha ensaiado aquela conversa e que meu papel não incluía uma negativa tão rápida. Em vez de se explicar melhor, me pediu que a escutasse, que não tirasse conclusões
conclusões sem ouvir suas razões. Eu já sabia perfeitamente para onde tudo aquilo se dirigia. Mesmo assim, fiquei sentado, decidido a escutar até o final antes de me levantar e ir embora. Você disse que confia em mim, soltou na defensiva. Bem, este é o teste. Vou ser completamente honesta contigo. Não é qualquer amigo, é o Brandon. Brandon, seu ex-namorado da universidade. O mesmo Brandon que, segundo suas próprias histórias, tinha sido infiel várias vezes. O mesmo que ela descrevia como imaturo e egoísta quando recém começávamos a namorar. E agora, de repente, era alguém com quem planejava viajar. Enquanto eu processava isso, ela continuou com seu discurso cada vez mais ensaiado. Quero que entenda algo, disse. Quando você faz uma promessa, deve cumpri-la. Há muitos anos, quando ainda estava com ele, prometemos que algum dia viajaríamos juntos para uma cabana que a família dele tem em Wisconsin. Nunca pudemos fazer isso porque o relacionamento terminou mal, mas agora surgiu a oportunidade e acho que é importante cumprir minha palavra. É uma questão de integridade. Integridade. Essa foi a palavra que escolheu. Usou essa palavra com absoluta seriedade enquanto me pedia autorização para ir de férias com seu ex-namorado. Ela ficou me olhando, esperando alguma reação, e eu simplesmente a observei em silêncio durante vários segundos. Não sei se imaginou que eu ia felicitá-la por sua maturidade ou reconhecer sua suposta honestidade, mas o que fiz foi exatamente o contrário. Então já está, eu disse. Isso termina aqui. Em questão de segundos, sua expressão passou por uma sucessão rápida de emoções, surpresa, desconforto, raiva e finalmente aquele olhar de dignidade ferida que algumas pessoas adotam quando sabem que estão agindo mal, mas ainda assim querem fazer você se sentir culpado. Você não confia em mim? Repetiu como se aquela pergunta fosse uma carta vencedora que automaticamente me obrigaria a ceder. Eu confiava, respondi com calma, mas com tudo que está dizendo agora, está me demonstrando que não deveria fazê-lo. Ela franziu a testa e recorreu à defesa mais previsível. Isso não tem nada a ver com o passado. É um teste de maturidade. Os adultos de verdade podem manter uma amizade com seus ex sem que seja algo desconfortável ou ameaçador. Claro, contestei. A maturidade suficiente para entender que você não vai para uma cabana romântica com seu ex quando está comprometida com outra pessoa. Pelo menos não se respeita seu relacionamento e seu parceiro. Ali ela perdeu por completo a fachada de serenidade. Começou a dizer que eu estava exagerando, que reagia como um adolescente inseguro, que esperava mais de mim, que pensava que eu era mais evoluído. Até afirmou que falaríamos melhor do assunto quando ela voltasse da viagem, quando eu estivesse mais tranquilo e pudesse pensar com clareza. Não vai haver quando você voltar, eu disse. Isso termina agora. Pessoal, antes de continuar, me diz aqui nos comentários, você acha que ele fez certo em terminar na hora? Ou deveria ter dado uma chance para ela provar a confiança? E já aproveita e deixa aquele like se você está curtindo a história. A conversa terminou. Ela insistiu que não íamos jogar fora 4 anos de relacionamento, planos de casamento e todo um futuro juntos por um simples fim de semana com um velho amigo. Eu me limitei a repetir o mesmo sem levantar a voz. Acabou. Ela se levantou da poltrona visivelmente irritada e disse que não pensava continuar discutindo em círculos, e falaríamos com mais calma depois da viagem quando eu deixasse de ser tão emocional. Deixei claro que não restava nada para discutir. Tudo já estava perfeitamente definido. Mesmo assim, se recusou a aceitar o término. Disse que ela não tinha terminado comigo, que falaríamos depois da viagem quando eu tivesse me acalmado e entendesse que estava exagerando. A viagem estava programada para 2 dias depois, um fim de semana longo. Como morávamos juntos, suponho que não queria voltar a me ver antes de ir. Preparou uma mala e foi ficar na casa da amiga Emily, dizendo que precisava de distância da minha negatividade. Não vou mentir, doeu. 4 anos juntos, um anel de noivado, planos de casamento, uma conta de poupança compartilhada, famílias que se davam bem, tudo reduzido a nada porque ela queria brincar de casal com seu ex-namorado infiel e esperava que eu aceitasse com um sorriso. Mas ao mesmo tempo me deixou algo muito claro, não havia nada para resgatar. Ela já tinha tomado sua decisão. Aproveitei aqueles 2 dias de forma prática, e de folga no trabalho e comecei a empacotar tudo que era meu. Guardei minhas roupas em caixas, tirei minhas ferramentas do depósito, reuni meus livros, documentos e os utensílios de cozinha que tinha levado desde meu antigo apartamento. Desmontei os móveis que eu tinha contribuído, minha poltrona reclinável, a mesa de centro que construí com minhas próprias mãos, a televisão que tinha comprado antes de nos mudarmos juntos. Chamei um colega do trabalho que tinha uma caminhonete e me ajudou a carregar tudo. Meus pais moram a uns 40 minutos, mas tinham espaço na garagem para guardar minhas coisas temporariamente. Nesses 2 dias me mudei completamente. Deixei seus móveis, seus pratos, seus enfeites. Levei unicamente o que me pertencia. Não ia ficar esperando que voltasse de sua escapada romântica para me encontrar em casa como se fosse alguém disposto a negociar sua dignidade. Antes de ir embora, liguei para meus pais e disse que o noivado tinha sido cancelado. Ficaram surpresos, como era de se esperar. Minha mãe me perguntou se tinha certeza, se não devia pensar melhor antes de tomar uma decisão tão grande. Mas quando expliquei toda a situação do teste de confiança com seu ex-namorado, entenderam imediatamente. Meu pai até disse que se sentia orgulhoso de mim, que muitos homens teriam aceitado a situação por medo de ficarem sozinhos. Encontrei um apartamento de 1 quarto do outro lado da cidade nesse mesmo prazo. Nada luxuoso, mas com vaga de garagem para minha caminhonete. O mais
mais importante, sem nenhum vínculo com o lado da cidade onde Ashley morava. Assinei um contrato por 6 meses com a ideia de reavaliar depois. E aqui vem a parte que terminou de confirmar tudo. Enquanto recolhia minhas coisas do banheiro, abri a gaveta onde ela guardava sua maquiagem e produtos de cuidado pessoal para tirar o kit de primeiros socorros que tinha colocado ali meses atrás. Entre cremes caros, frascos e soros encontrei o anel de noivado, o mesmo que tinha dado a ela 7 meses antes, o que me custou 3 meses de economia. Não estava em uma caixa, não estava guardado em um lugar especial, estava jogado na gaveta, misturado com batons e grampos de cabelo. Não sei quanto tempo fazia que não o usava, mas esse detalhe confirmou o que eu já sabia. Ela tinha tomado sua decisão muito antes de me contar sobre a viagem. O que me disse não foi uma conversa nem um pedido real, foi um aviso. Só queria que eu aceitasse sem protestar para se sentir melhor consigo mesma. Claro, fiquei com o anel. Pensei que mais adiante poderia vendê-lo e recuperar pelo menos parte do dinheiro. Quando Ashley foi viajar naquela sexta-feira, acreditei que por fim teria alguns dias de tranquilidade para assimilar tudo e me acomodar no meu novo lugar. Bloqueei seu número de telefone, o que acabou sendo um erro porque poucas horas depois começou a me escrever pelo Instagram. A primeira mensagem chegou por volta das 8 da noite. Então você bloqueou o meu número. Muito maduro da parte de alguém que diz querer consertar as coisas. Minutos depois, outra mensagem. Só te aviso que chegamos bem. Estamos em quartos separados na cabana. Não se preocupe. Confie em mim. Anexou uma foto genérica do interior de uma cabana rústica, uma lareira, móveis de pinho, uma imagem pensada para que tudo parecesse inocente e normal. Provavelmente pensou que aquilo me tranquilizaria ou que funcionaria como algum gesto conciliador. Talvez acreditou que mostrar aquela mensagem, aquela explicação cuidadosamente redigida, demonstraria transparência. Assim que vi, neguei com a cabeça quase por reflexo. Não respondi, não perguntei, não esclareci nada. Simplesmente entrei no perfil dela no Instagram e a bloqueei também ali. Não ia gastar um único minuto mais tentando me defender diante de alguém que, enquanto aproveitava uma viagem com tons claramente românticos junto com seu ex, continuava construindo uma narrativa onde eu ficava como um namorado inseguro, ciumento e controlador. Naquele ponto, ela ainda não sabia que eu já tinha esvaziado completamente o apartamento que compartilhávamos. Cada gaveta, cada prateleira, cada objeto que me pertencia já não estava lá, mas estava prestes a descobrir da forma mais direta possível. 2 dias depois do retorno dela, apareceu sem aviso prévio no edifício onde agora moro. Ainda não tenho ideia de qual dos nossos amigos em comum passou o endereço, mas alguém falou. Alguém decidiu que não era problema dele. Tocou a campainha e depois começou a bater na porta com insistência por volta das 7 da tarde de uma terça-feira. Eu acabava de chegar do trabalho, ainda estava com a camisa, estava aquecendo algo simples para jantar e tentando baixar as revoluções. Abri só depois da 5ª tentativa, mais por cansancio do que por vontade. Ela começou com uma história que claramente tinha ensaiado. Disse que ao voltar da viagem foi direto ao antigo apartamento e o encontrou completamente vazio, exceto por suas próprias coisas. Que se assustou de verdade, que por um momento pensou que algo terrível tinha me acontecido, que talvez eu tivesse sofrido um acidente ou que algo grave tivesse ocorrido. A atuação estava bem medida, voz trêmula, olhar úmido, pausas calculadas, convincente, se você não conhecesse o roteiro. Mas durou pouco. De repente seu tom mudou, endireitou-se, cruzou os braços e adotou aquela postura que usava quando queria impor autoridade. Ficou condescendente, quase paternal. Me disse que o que eu estava fazendo era infantil, exagerado, que estava reagindo de maneira extrema e que precisava me acalmar. Segundo ela, eu estava agindo como uma criança mimada fazendo birra porque as coisas não saíram exatamente como eu queria. Escutei sem interrompê-la. Quando terminou, repeti com absoluta calma o mesmo que já tinha dito antes dela ir viajar. O nosso tinha terminado. Não havia nada para discutir, nada para negociar e nada para esclarecer. Pedi que fosse embora. Ela não aceitou. Quando tentei fechar a porta, colocou o pé para impedir. Não foi um gesto simbólico, foi físico. Estava decidindo que eu não podia dar por finalizada a conversa. Pedi, já com um tom mais firme, que retirasse o pé e abandonasse a propriedade. Ela riu. Me disse que eu estava sendo dramático, que ia me arrepender quando passasse a raiva e entendesse tudo que estava jogando fora. Passaram vários minutos assim, eu sem ceder, ela sem se mover. Ao ver que não a deixava entrar para conversar tranquilos, começou a elevar a voz do corredor. Não chegou a gritar, mas falava alto o suficiente para que qualquer um que passasse pudesse escutar. Dizia que na viagem não tinha acontecido absolutamente nada, que tinham ficado em quartos separados, que tudo tinha sido inocente. E então soltou a frase que terminou de selar tudo. O Brandon agora é um homem maduro, respeitoso, alguém que entende os limites do nosso relacionamento. Não pude evitar rir, mesmo com a porta fechada. A ironia era tão evidente que resultava quase absurda. O mesmo ex que tinha sido infiel repetidas vezes agora era apresentado como um exemplo de maturidade emocional. Chamei a segurança do edifício. Naquele momento, vários vizinhos já estavam olhando do corredor, alguns disfarçando, outros sem se incomodar em fazê-lo. Não tinha intenção de que a situação escalasse nem de aparecer em algum vídeo gravado do celular de algum estranho. A segurança chegou rápido. Pediram que se retirasse. Enquanto a acompanhavam até o elevador, continuava falando sem parar. Dizia que não desistia de nós, que tudo
tudo era um mal-entendido enorme, que eu ia entrar na razão quando meu orgulho deixasse de interferir com meu julgamento. Pensei que ali terminaria. Não foi assim. Durante as semanas seguintes apareceu várias vezes mais. Ficava do lado de fora do edifício perto do horário que eu costumava voltar do trabalho. Vi uma vez parada ao lado da minha caminhonete no estacionamento, fingindo revisar o celular. Em outra ocasião, a segurança me ligou para avisar que fazia quase 2 horas que estava sentada no saguão sem causar problemas, mas claramente esperando algo. Depois começaram as mensagens indiretas, amigos em comum me escrevendo só para saber como eu estava. Emily me mandou um texto enorme dizendo que Asley estava muito mal, que não dormia, que só queria se explicar, que os relacionamentos verdadeiros requerem perdão, comunicação e maturidade. Um dia deixou um bilhete escrito à mão na recepção do edifício. O guarda me entregou com uma mistura de desconforto e pena. Dizia que não destruísse o que tínhamos construído juntos por uma simples viagem e que conversássemos como adultos. Joguei fora sem terminar de ler. Depois chegou a mensagem de um número desconhecido. Dizia que se eu continuasse ignorando ela ia falar com minha mãe, que envolveria minha família para me fazer entrar na razão. Não me surpreendi. Conhecia perfeitamente esse movimento. Respondi com 4 palavras. Vá em frente, fale com ela. E ela fez. O que Asley não esperava era que minha mãe já soubesse de tudo. Desde o momento que contei sobre o suposto teste de confiança e a viagem com o ex, ela entendeu tudo. Minha mãe leva mais de 3 décadas casada com meu pai. Sabe reconhecer um compromisso real quando vê. Então, quando Asley apareceu na casa dos meus pais naquele sábado à tarde, não encontrou a recepção que imaginava. Meu pai abriu a porta e minha mãe se aproximou ao ouvir vozes. Asley começou de imediato com seu discurso, que foi um mal-entendido, que não aconteceu nada físico, que eu estava exagerando, que foi só um fim de semana inocente com um velho amigo, que alguém tinha que me fazer entrar na razão. Minha mãe a escutou sem interrompê-la, em silêncio, com aquela calma firme que só tem as pessoas que já não precisam se impor. Então, pela primeira vez desde que tudo começou, Asley percebeu que desta vez não havia controle algum para recuperar. Minha mãe a deixou falar sem interrompê-la em nenhum momento. Permaneceu de pé com os braços cruzados, escutando cada palavra com uma calma que, vista em retrospectiva, resultava inquietante. Quando Asley terminou seu discurso, minha mãe respondeu com absoluta serenidade. Disse que já sabia de tudo, que eu tinha explicado a situação com clareza e que sinceramente não havia nada para justificar. Asley tentou mudar de estratégia de imediato. Passou para o papel de vítima, assegurando que eu estava agindo de forma impulsiva, que não tinha querido escutar sua versão, que minhas decisões não nasciam da razão, mas do orgulho ferido. Disse que esperava mais apoio da minha família, que tinha confiado que seriam compreensivos com nosso relacionamento. Mas minha mãe não é uma mulher facilmente impressionável. Ao longo dos anos viu tentativas demais de manipulação disfarçadas de desculpas, pais demais justificando comportamentos inaceitáveis de seus filhos. Em muito pouca tolerância para esse tipo de jogo. Respondeu de forma direta, sem elevar a voz, que se alguém quer respeito dentro de um relacionamento, deve demonstrá-lo antes de ir de férias com um ex-namorado enquanto usa o anel de noivado de outro homem. Pela primeira vez desde que chegou, Asley ficou sem palavras. Notava-se no rosto dela que aquilo não estava saindo como tinha planejado, que minha mãe não ia se tornar a aliada que esperava encontrar. Tentou redirecionar a conversa dizendo que não queria causar problemas familiares, e só precisava falar comigo cara a cara para poder se explicar bem. Minha mãe a interrompeu e pediu que se retirasse da propriedade. Asley, no entanto, insistiu. Disse que era injusto que todos estivessem contra ela, que só tinha querido cumprir uma promessa antiga feita muitos anos atrás, e não havia nenhum sentimento romântico envolvido. Assegurou que precisava de ajuda para me fazer entender isso. Ali foi quando a paciência da minha mãe se esgotou por completo. Não gritou nem a insultou, mas deixou muito claro que Asley não era bem-vinda e que devia ir embora imediatamente antes que meu pai se visse obrigado a tirá-la à força. Asley continuou ali tentando defender sua postura até que minha mãe entrou na casa, voltou com uma vassoura da cozinha e começou a avançar em direção a ela, varrendo o chão com uma determinação que não deixava lugar para dúvidas, como se estivesse expulsando um animal de rua. Meu pai diz que foi a varredura mais agressiva que viu em sua vida. Asley recuou pela entrada enquanto minha mãe avançava em silêncio, sem dizer uma única palavra. Eu não estive presente para ver a cena, mas uns 20 minutos depois meu pai me ligou e deu o relato completo passo a passo. Me disse que não via minha mãe tão alterada desde aquela vez em que alguém tentou devolver um artigo claramente usado em uma venda de garagem e ficou violento ao ter o reembolso negado. Essa foi a última vez que Asley tentou me contatar diretamente. Depois que minha mãe praticamente a expulsou da propriedade a vassouradas, desapareceu por completo. Não mais mensagens, não mais ligações, não mais tentativas de contato através de amigos. Supus que por fim tinha entendido que seu pequeno teste de confiança tinha terminado e que já não restava ninguém a quem manipular para ficar do lado dela. No entanto, essa calma não durou muito. Quase um mês depois, quando tudo parecia ter se estabilizado e eu já estava instalado no meu novo lugar, Asley voltou a aparecer. Era uma quinta-feira, por volta das 6h30 da tarde. Acabava de chegar do trabalho e ainda estava com a roupa. Não a esperava. Não tinha nenhum motivo para vê-la e muito menos vontade de escutá-la. Mas quando alguém como ela acredita que ainda tem uma carta para jogar, parece se importar se é bem-vinda ou não. Me pediu que conversássemos
só um momento. Disse que era importante. Respondi através da porta que não havia nada para discutir e que devia ir embora. Insistiu, assegurando que só precisava de alguns minutos e que não queria provocar outra cena na frente do edifício. Disse que seria melhor conversar em particular dentro, contra meu próprio critério e provavelmente porque estava cansado e só queria que fosse embora. Abri a porta. Pensei que escutaria seu discurso desesperado e depois a expulsaria. Entrou, sentou no sofá sem ser convidada e ficou em silêncio alguns segundos. Parecia nervosa, mas não da forma culpada. Era mais a tensão de alguém prestes a executar um movimento calculado, como se estivesse se armando de coragem para algo. Então respirou fundo e soltou sem rodeios. Estou grávida, disse de maneira plana, sem emoção, sem contexto, como se estivesse informando a previsão do tempo. Fiquei imóvel na poltrona na frente dela, esperando descobrir qual era o verdadeiro objetivo de tudo aquilo. Não demorou para revelar. E é seu, acrescentou com um tom quase ensaiado, como se tivesse praticado a frase na frente do espelho. Você tem que pensar no bebê agora. Não podemos continuar brigando por coisas que não importam. Isso é maior que nós. É momento de nos unir, não de continuar separados. Não disse nada. Ao que parece, interpretou meu silêncio como um convite para continuar. Você deveria voltar a morar comigo. Seguiu com uma voz que adotou um matiz suplicante. Podemos nos casar o quanto antes para que o bebê tenha um lar estável com seus dois pais. Não quero que nosso filho cresça cercado de conflito e ressentimento. Podemos deixar tudo para trás pelo bem do bebê. Tive que me conter para não rir. Todo o argumento era absurdo. A cronologia, o momento escolhido, a gravidez repentina e convenientemente anunciada justo quando percebeu que eu falava sério ao dizer que tudo tinha terminado. Lembrei com calma que tínhamos terminado antes da viagem dela, que depois de passar vários dias em uma cabana com seu ex-namorado, agora resultava que estava grávida de forma oportuna. Não havia mais nada para discutir. Para mim, as peças se encaixavam bem demais e tarde demais. Desde o primeiro momento tive claro que a situação não podia ser levada na brincadeira. Tudo o que estava me dizendo soava conveniente demais, armado demais para aceitar sem questionamentos. Disse de forma direta. Aquilo era suspeito demais para simplesmente ignorar e assumir como verdade absoluta. Sua reação foi imediata. Não comece com sua paranoia nem com suas acusações, disparou, ficando na defensiva em questão de segundos. Naquela viagem não aconteceu absolutamente nada. Você e eu sempre fomos cuidadosos quando estávamos juntos, mas os métodos falham às vezes. Isso acontece. Nenhum método é 100% eficaz. Escutei sem interrompê-la. Esperei que terminasse, sem levantar a voz, sem gestos bruscos. Sim, respondi com calma. E também acontece que o pai pode ser outra pessoa completamente diferente. Sua expressão mudou no instante. Foi quase imperceptível, mas claro o suficiente para que eu notasse. A segurança artificial que estava mostrando desmoronou em segundos. Me olhou como se eu tivesse cometido o pior pecado imaginável, como se tivesse atacado diretamente sua honra, seu caráter, toda a sua identidade. Está dizendo que te fui infiel? Perguntou, esforçando-se para soar indignada e ferida ao mesmo tempo. Não coloco como uma acusação, expliquei. Digo como uma probabilidade estatística. E para estar absolutamente seguro, antes de assumir qualquer tipo de responsabilidade, vou precisar que seja feito um exame de paternidade. Cruzou os braços e soltou um suspiro longo, pesado, exagerado. Aquele suspiro que não é cansaço, mas desprezo disfarçado de paciência. Acomodou-se no assento como se estivesse prestes a me dar uma lição sobre como funciona o mundo real, a confiança, os relacionamentos, a fé cega na palavra do outro. Sério, disse com um tom carregado de condescendência. Não posso acreditar que desconfia assim de mim. Antes você era diferente. Antes confiava em mim sem me questionar nada. Antes você não me pedia para confiar em você enquanto organizava escapadas românticas secretas com seu ex-namorado infiel. Lembrei, sem elevar a voz, sem dramatizar. O silêncio que seguiu foi espesso. Respirei fundo antes de continuar. Se realmente quer que eu assuma a responsabilidade por essa criança, farei. Mas só depois que um exame confirme que o bebê é biologicamente meu. E para que fique claro, de agora em diante, não vou voltar com você nem vou me casar com você independente do resultado. E se eu me recusar a fazer o exame? Perguntou então com um tom desafiante. Não era uma pergunta sincera. Era uma tentativa de medir até onde eu estava disposto a ceder. Então não há mais nada para conversar. Respondi. Não vou assumir responsabilidade legal nem financeira por um filho que não sei se é meu. Pode ir embora agora. Levantou-se de golpe e bateu na mesa de centro com tanta força que o controle remoto pulou. O barulho ecoou no apartamento. Você é um covarde, gritou. Está me abandonando no pior momento da minha vida. Depois de tudo que vivemos juntos, depois de 4 anos, só estou pedindo que confie em mim uma vez. Só uma. Essa frase, ironicamente, me arrancou um sorriso breve. Confie em mim. Exatamente as mesmas palavras que tinha usado para justificar sua viagem com Brandon. A mesma manipulação, o mesmo roteiro, só que agora envolto em um drama muito maior. Não, disse. Você precisa sair do meu apartamento agora mesmo. Pegou sua bolsa e foi embora furiosa. Enquanto se dirigia à porta, lançou ameaças veladas, que eu ia me arrepender, que estava escolhendo o caminho difícil, que ela se encarregaria de que eu assumisse minha responsabilidade, quisesse ou não. Não respondi. Fechei a porta atrás dela e fiquei ali alguns segundos imóvel, tentando ordenar tudo o que acabava de acontecer. Seu comportamento já não me surpreendia
ofendia, mas sim me deixava exausto. Sempre transformava qualquer situação em manipulação ou drama extremo. Nunca podia ser direta nem honesta. Passou uma semana sem notícias dela. O silêncio não me incomodava, mas conhecendo-a sabia que não era calma, era planejamento. Por precaução busquei um advogado especializado em direito de família e agendei uma consulta. Contei tudo com detalhes, a viagem, o término, a gravidez, o momento exato em que apareceu a notícia. Escutou sem interromper, tomou notas, fez perguntas precisas, me explicou o que poderia acontecer se ela decidisse avançar legalmente. Disse para não me preocupar por enquanto, mas que guardasse todas as mensagens e documentasse datas, conversas, absolutamente tudo. Também foi claro em algo: exigir um exame de paternidade tinha sido a decisão correta. Muitos homens, me disse, terminam presos sustentando filhos que não são seus por medo de pedir exames. Então esperei. Sabia que não ia ficar calada muito tempo, e eu estava certo. Atualização 1. Obrigado a todos que comentaram e enviaram mensagens de apoio. Li a maioria. Não me surpreendeu a quantidade de pessoas que tinham passado por situações similares. Parece que essa ideia de testes de confiança se tornou uma desculpa comum para justificar traições enquanto se demoniza quem coloca limites. Indo ao importante, passou quase 1 ano e meio desde tudo anterior. Há alguns meses recebi documentos legais no meu apartamento. Asley tinha apresentado uma ação formal exigindo que eu assumisse responsabilidade financeira pelo bebê, assegurando sob juramento que era meu. Não me surpreendeu. Vi vir desde o dia que saiu gritando do meu apartamento. O dia da audiência cheguei ao tribunal com meu advogado. Tudo estava preparado, ordenado, documentado. Quando vi Asley na sala de espera, algo foi evidente de imediato. Estava nervosa. Já não tinha aquela segurança arrogante que costumava mostrar quando acreditava ter o controle. Pela primeira vez, parecia perceber que o jogo já não estava do lado dela. Ela segurava o bebê entre seus braços quando entrou na sala. À primeira vista, a criança devia ter uns 8 ou 9 meses. E apesar de tudo o que tinha ocorrido, das mentiras, da manipulação e da tentativa evidente de engano, não pude evitar sentir algo de compaixão. Não por ela, pelo bebê. Essa criança não tinha pedido para nascer no meio de um conflito legal, nem se tornar uma ferramenta dentro de uma disputa entre adultos. O juiz deu início à audiência sem rodeios. Foi direto ao ponto e perguntou a Asley se mantinha sua afirmação legal de que eu era o pai biológico do menor. Ela respondeu que sim, sem vacilar nem um segundo. De imediato começou com um discurso claramente ensaiado. Assegurou com segurança que eu era o pai, que tinha me recusado a ajudá-la, que tinha desaparecido da vida dela e que tinha abandonado no momento mais difícil que uma pessoa pode atravessar. Sua atuação era impecável. Notava-se que tinha praticado cada frase, cada gesto, cada pausa. O papel de vítima estava perfeitamente estudado. Quando terminou, o juiz me deu a oportunidade de responder. Expus toda a situação de forma clara, ordenada e baseada unicamente em fatos verificáveis. Expliquei a viagem que ela tinha feito com seu ex-namorado, o famoso teste de confiança que tinha utilizado como justificativa, o término que ocorreu antes que fosse embora, o momento suspeitosamente conveniente em que anunciou a gravidez. Apresentei datas, mensagens de texto, conversas guardadas e provas de redes sociais que respaldavam cada afirmação. Ao terminar minha exposição, o juiz permaneceu em silêncio durante alguns segundos, revisando suas anotações. Depois, com absoluta calma, ordenou que fosse realizado um exame de DNA para determinar a paternidade. A reação de Asley foi imediata e reveladora. Assim que escutou as palavras exame de DNA, sua expressão desmoronou por completo. Tentou disfarçar, mas o medo era evidente para qualquer um que estivesse prestando atenção. Era claro que esperava que o caso nunca chegasse a esse ponto. Provavelmente pensou que só com iniciar a ação conseguiria me intimidar o suficiente para que aceitasse uma responsabilidade que não me correspondia sem exigir provas científicas. Sua advogada tentou intervir argumentando que o exame não era necessário, que existia evidência circunstancial baseada na linha temporal do relacionamento e da concepção e que submetê-la ao exame seria invasivo e traumático. O juiz cortou o argumento de imediato com um tom firme e sem espaço para discussão. Deixou claro que as suposições e os cálculos de datas não constituem prova legal em casos de paternidade e que esses assuntos se resolvem com evidência científica, não com especulação. Ordenou que ambos comparecêssemos para o exame em um laboratório autorizado. A data ficou fixada para a semana seguinte. O dia do exame, Asley mal me olhou. Segurava o bebê e tentava aparentar calma, mas suas mãos tremiam enquanto assinava os documentos. A tensão era palpável. Eu assinei os consentimentos, segui as instruções do pessoal do laboratório, entreguei minha amostra e fui embora sem dizer uma única palavra. Não havia nada para conversar. Passaram algumas semanas antes que os resultados oficiais estivessem prontos. Fomos citados novamente ao tribunal. Cheguei acompanhado do meu advogado. Asley já estava ali sentada ao lado dela com o rosto pálido. Quando entrei na sala, evitou me olhar e manteve a vista fixa nas mãos. O juiz abriu o envelope lacrado na frente de ambas as partes, leu o conteúdo em silêncio durante alguns segundos e depois anunciou com voz neutra e direta que o resultado do exame de DNA era negativo. Não existia vínculo biológico algum entre o demandado e o menor. A paternidade ficava descartada de maneira conclusiva. Asley ficou completamente imóvel. Não disse nada. Não tentou fingir surpresa nem alegar erro algum. Seu rosto dizia tudo. Baixou
Baixou a cabeça, abraçou o bebê com mais força e ficou olhando o chão como se esperasse desaparecer. O juiz deu por concluída a audiência e nos dispensou. Embora eu já soubesse desde o início, ter por escrito e de forma oficial fechava definitivamente o assunto. Meu advogado me levou de lado no corredor e me recomendou não deixar o tema sem consequências legais. Me explicou que esse tipo de acusações falsas deixa marcas permanentes na reputação de uma pessoa, mesmo quando se demonstra sua falsidade. Me sugeriu sentar um precedente para evitar que voltasse a fazer isso com outra pessoa. Concordei. Apresentamos uma contrademanda por difamação, reembolso de gastos legais e danos emocionais derivados da acusação falsa. O processo se estendeu durante vários meses mais. Declarações, documentação adicional e novas audiências. Finalmente, o tribunal decidiu a meu favor. Asley foi obrigada a cobrir os custos legais de ambos os casos e a pagar uma sanção econômica por ter mentido sob juramento. Não foi uma quantia que mudasse minha vida, mas sim suficientemente significativa para que doesse nela. O mais importante foi que ficou registrado publicamente que tinha tentado me atribuir fraudulentamente a paternidade de um filho que não era meu. Continuo sentindo pena do bebê. Ele não tem nenhuma culpa das decisões dos adultos. Estou convencido de que o verdadeiro pai é Brandon, seu ex-namorado, o mesmo com quem fez aquela viagem inofensiva. Pelo que soube depois, Brandon abandonou o país assim que soube da gravidez. Renunciou ao trabalho, cancelou o aluguel do apartamento e desapareceu sem deixar rastro. Algumas pessoas me disseram que deveria buscar algum tipo de vingança contra ele, mas não o conheço. Nunca o vi pessoalmente e está fora de alcance. Além disso, investir tempo e energia nisso não faz sentido para mim. A vida se encarregará de ensinar a cada um o que corresponde. Pelo que soube depois, Asley tentou dar com Brandon utilizando todas as vias legais que teve ao alcance. Consultou advogados, apresentou solicitações e buscou forçar algum tipo de responsabilidade formal. Nada funcionou. Ele tinha cortado todo o vínculo possível, sem domicílio conhecido, sem trabalho registrado, sem rastro claro. Era como se tivesse decidido se apagar completamente do mapa no momento exato em que a realidade deixou de lhe convir. Com o passar dos meses, a situação terminou se resolvendo de uma forma muito diferente da que ela tinha imaginado. O cuidado diário do bebê recaiu quase completamente nos pais dela. São eles que se ocupam das rotinas, dos gastos básicos e da estabilidade que ela não conseguiu sustentar. Asley, segundo me contaram, encadeia trabalhos temporários, turnos parciais e retornos incômodos à casa onde cresceu. Nada resta daquela imagem de independência que costumava projetar. Durante todo esse processo, ninguém da família dela se comunicou comigo. Não houve explicações, nem desculpas, nem sequer uma conversa incômoda. Optaram pelo silêncio absoluto, como se ignorar o ocorrido pudesse apagar o fato de que a filha deles tentou arrastar outra pessoa para uma mentira legal de enormes consequências. Suponho que para eles foi mais simples fingir que nada aconteceu. Quanto ao anel de noivado, nunca mais o mencionou. Depois que o primeiro processo judicial terminou e soube que estava completamente fora de perigo, o vendi. Não era uma joia extraordinária, mas serviu para cobrir uma parte considerável dos gastos legais. O resto utilizei para fazer melhorias práticas na minha caminhonete. Converter essa lembrança em algo útil foi de alguma maneira fechar o círculo. Hoje, com distância suficiente, posso dizer que não me ficou nenhuma conta pendente. Não espero explicações nem desculpas tardias. Não preciso delas. Cada um terminou enfrentando as consequências de suas próprias decisões. Eu segui em frente. Há vários meses recebi uma promoção importante no trabalho, com maiores responsabilidades e uma melhora substancial nos meus rendimentos. Estou focado na minha carreira, na minha estabilidade e em construir uma vida que não dependa de silêncios incômodos nem de histórias mal contadas. No final, não ganhei por vingança nem por orgulho. Ganhei porque disse a verdade, a sustentei com fatos e me neguei a carregar com uma mentira que não me pertencia. E isso, para mim, foi mais do que suficiente.